Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também através da nossa live, né? A gente sempre coloca que é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito grande, mas principalmente, né, uma alegria muito grande de nós estarmos aqui e podermos levar a todos vocês que nos ouvem e que nos acompanham uma mensagem grandiosa, né? Que é o Evangelho de Jesus. Uma mensagem de verdade, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, principalmente nos dias de hoje, onde que a maioria de nós, até por uma questão profética, né? Estamos um tanto quanto distanciados, né, da nossa origem, estamos um tanto distanciados daqueles princípios que organizam as relações sociais. E como tal, de um lado, nota-se a necessidade do Evangelho e do outro, né, se nota também esse total descaso, né, em relação ao próprio Evangelho, que são as leis. Então, a nossa intenção e o nosso objetivo é tornar isso vivo, né, trazer aos nossos dias e através, né, dessa oportunidade nós podermos assim darmos um significado maior, né, um significado útil às nossas vidas, né, através desta grande oportunidade que é nós adquirirmos, né, nós somarmos, nós trazermos para dentro de cada um de nós esses princípios que são eternos. Então, esse é o nosso compromisso. Bom dia, Antônio. Bom dia, o Alessandro. Inclusive, quem abriu hoje o Evangelho foi o Alessandro, né? Bom dia a todos. A gente acredita da necessidade do ser humano evoluir, de todos nós crescermos como pessoas. Pessoas é um reflexo, né, do espírito. E a alavanca para fazer esse deslocamento desse ponto onde a gente está, que ainda é um ponto bastante primitivo, né? Nós damos muito mais ênfase ainda aos nossos desejos materiais do que a nossa questão espiritual, que é a nossa verdade. A única alavanca é o Evangelho. Porque enquanto até tu falava, eu pensava, né? Tu falou na confusão do mundo, na desordem, na falta de espiritualidade do ser humano, no distanciamento de todas essas verdades e de Deus e do propósito que é a vida. Sempre que nós caminhamos por estradas diferentes dessa, mais cedo ou mais tarde, isso tudo rui. Não se mantém, não se perpetua, não fica nada, se esfarela. E é só a gente pensar, pesquisar quem são as grandes personalidades do mundo e o que elas fizeram. E por que elas continuam tendo a história delas ainda tão forte e um exemplo tão vivo? Porque eles, de alguma forma, tentaram colocar em prática essa verdade aqui. Eles esqueceram um pouco de si mesmos, de todo esse turbilhão que nos envolve no dia a dia, que nos tira do nosso foco e que nos arrasta para uma ilusão que, como eu disse, não se mantém, se esfarela. E por isso que a gente insiste, né? Porque por acreditarmos nisso, nessa interpretação das palavras de Jesus, que nos orienta de uma forma muito clara do que é que nós temos que fazer, através dessa interpretação, nós tentamos propagar. Seria talvez isso, de uma forma ainda pequena, né? Mas propagar essa ideia de transformação do ser humano, porque a gente necessita de
um contexto melhor, um contexto mais satisfatório. E quando a gente fala disso, inegavelmente traz a nossa participação, traz a nossa parte dentro desse todo. Se nós estamos mantendo uma estrutura ou se nós estamos buscando essa renovação. Então, é pequeno, né, a participação de cada um, mas ao mesmo tempo ele é grande, porque cada um só consegue trabalhar o seu próprio eu. E até o texto do Evangelho, o título do capítulo hoje, ele até vai um pouco nisso, né? Sobre salvação. O que é isso, então, que a gente até vai conversar depois. É que todos nós, né? Todos nós temos que ir um pouco mais fundo, eu acredito, nas coisas, né? Até pelas possibilidades que a vida dá a cada um de nós. De nós irmos mais fundo significa de nós tentarmos compreender um pouco mais, sentir um pouco mais, e, né, ter de uma forma mais viva essa questão, né? Quando nos dizem que nós abrimos semana passada, não tem como tu servir a dois senhores. Então, o que é a vida, né? A minha vida é um movimento, é uma força. Tá, essa força, esse movimento, eu estou direcionando ele para que lado? Né? Eu estou direcionando através, né, daquilo que nos ensinam ou através daquilo que é imposto hoje? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Ou eu estou amando mais aquilo que me cerca, um dos aspectos de Deus que é a matéria. Então, às vezes, a gente se perde bastante nisso, nessas coisas que seriam primárias, né? Primárias. E aí, se descuidando nessas coisas, o que acontece? Perde significado. Um monte de coisas perde significado. Então, às vezes, assim, por que eu faria diferente? Né? É a razão. Tinha um amigo meu, o filho dele, como os nossos também, e assim por diante, né? Então ele reclamou que o filho dele ficava o dia inteiro lá atrás de um jogo, no computador e tal. Eu digo, sim, tudo bem. Mas o que nós oferecemos de melhor para ele? A vida está mostrando isso para ele. E ele está jogando as fichas dele nisso que dá um retorno para ele. Rápido. E eu digo, mas o que nós estamos, né, oferecendo para ele? Então, a gente nota a nível de sociedade, a nível de cultura, que esses valores do Evangelho, eles estão assim, não digo perdidos, né? Mas eles estão em segundo plano. E como tal, por que motivos eu deixaria de fazer uma coisa que me agrada? É difícil, me convence. Né? Sendo que eu tenho uma satisfação imediata naquilo Sim. que eu estou fazendo. Aí tu vem aqui com umas ladainhas, não, porque tu tem que largar disso, porque tu tem que fazer isso, tu tem que estudar. Aí tu vai dizer para ti mesmo, vai catar coquinha. Pra quê? Sim, pra quê? Né? Que era que nem tu vinha dizendo, se nós tivéssemos uma visão um pouquinho mais ampla, né, a gente pensaria assim, tá, morte não existe. Toda essa galera que foi para o lado de lá, eles estão fazendo o quê? Toda essa galera que está do lado de lá, eles vão ficar eternamente do lado de lá ou eles retornarão? Se eles retornarem, para onde eles vão? Retornarão como? Sim, e para onde eles vão? Então, nós não estamos dando sequência num projeto grandioso que a gente não tem noção? Claro que sim. Só que nesse projeto grandioso, que é a manifestação da vontade de Deus, nosso Pai, nós não estamos vislumbrando a coisa ampla. E sim, nós estamos aqui, né? Presos, apegados naquela questão passageira, e isso tudo vai passar. E, na realidade, a gente não sabe como é que acontece do lado de lá, a gente não sabe. Então, existe uma obra fantástica que é
do próprio Allan Kardec, o céu e o inferno. Com relatos, né? Relatos de todas as espécies, Sim. de espíritos em graus diferentes de Não, e o situação. interessante é assim, que como naquele tempo era uma coisa bem tocante, né? Esse fenômeno que foram as mesas girantes, o espiritismo e tal, e como era lá cidades assim, até pequenas, e todo mundo se conhecia, então eles chamavam, né? Como é que a gente poderia dizer? Os habitantes da própria cidade. Aí um estava no inferno, outro estava no céu. E aí. E vários no intermediário. E a conclusão que você chega é que o céu e o inferno é um estado de consciência. Que não existem regiões delimitadas, impostas, criadas para isso. E na casa do Pai existem muitas moradas, é claro. Mas essa questão energética era o resultado, né, daquela situação momentânea daquela alma. Então, lá no livro Céu e Inferno, existe, né, morreu lá o Antônio. Então, pela vida que o Antônio tinha levado encarnado, ele relatava o céu ou o inferno, que foi aquilo que ele viveu aqui, que é o resultado daquilo. Então, eles demonstram de uma forma de exemplos, de uma forma... bom, quando a gente diz que nós temos uma ciência, né, nós temos uma matemática, né, que é claro, se tu não entende matemática, não adianta. Né? Então, e de uma forma assim bem pontual, eles vão desmistificando todas essas coisas e vão mostrando como é que a própria coisa continua. Como é que a coisa continua? Né? Então, o que tu fez na tua vida? E o que vai acontecer? Né? Então, por isso que, quando Jesus dizia, não, acumulais tesouros no coração que são eternos, aí ele diz, não acumula por quê? E a gente não entende e continua sem muito interesse de entender, né? Ali nesse livro fica demonstrado claramente uma continuidade, né? E até uma consequência dos atos presentes, que é aquilo que a gente se questiona muitas vezes durante a nossa vida. O maior professor, maior não, mas um dos maiores professores que nós temos durante a nossa vida, por isso, é a dor. Porque, por que eu vou, como exemplo lá do jovem lá que está no joguinho lá e não quer saber outra coisa, por que eu vou largar aquilo que me dá uma sensação se está tudo tranquilo? Então, muitas vezes, as situações de dificuldade, elas surgem na nossa vida para nos chacoalhar, para nos mostrar, o que é essencial. Será que essa porcaria aí que tu tá perdendo todas as horas do teu dia e não acumula nada de produtivo? Ou será que tem alguma coisa que tu pode fazer que te dá algo bem diferente? Então, uma coisa que a gente até coloca, né? Experimenta. Não acredita no que a gente fala? Coloca em prática algumas ações para ver o retorno que isso causa na tua vida. É que a gente tem, digamos assim, contra tudo isso, uma questão né, instituída, que é o nada. Sim. Né, que vai dar em nada, ninguém quer saber de nada, o que demonstra também, né, que nós somos crianças espirituais, que demonstra também o atraso da humanidade como um todo, porque ninguém quer saber de nada, né, de como é que tudo isso acontece. E mesmo às vezes, tu indo lá e buscando nesses livros, ou tu buscando e tu, assim, trazendo para dentro de ti, a gente vai ver que isso não tem também muita força, né? Porque a gente não muda muito no nosso dia a dia, mesmo tendo acesso a tudo isso. Informação. Né? Nós amamos mais. Não é que amamos, nós nos... Cultivamos. Nós nos prendemos mais a essas coisas que nos dão um retorno rápido do que essas outras que são mais sensíveis, né? Aquele exemplo dos lobos, né? Sim. Eu acho que é um conto oriental, né? Ele é muito claro nesse sentido, porque ele demonstra
individualmente o que que eu estou fazendo e aonde é que eu estou dando força dentro de mim. Por isso que muitas vezes uma leitura como essas, ela não ganha força, porque ela tem muito pouca subsídio dentro de mim para ganhar força. O outro lado é muito mais forte e ele sufoca toda essa tentativa de muitas vezes de mudança, que ainda é fraca, né? Sim. E o interessante é que nós estamos frente a frente com uma lei e não com uma questão negociável, com uma questão que se ajusta, com uma questão que se aprimora com o tempo, né? Porque nas nossas relações, como elas são relações às vezes de muito interesse, favoritismo, a questão família, coisas assim, a gente acredita que as coisas continuam às vezes na mesma linha. Vamos dar um jeito, né? Depois a gente vê. Depois a gente vê. E é uma questão de lei, né? É uma questão que não tem como ser diferente. E o interessante é assim, o céu e o inferno, né? Aquele cara que está no céu, ele não fica eternamente numa questão lá de complacência, né? Numa questão de inoperância, numa questão de não fazer nada. Ele quer dar continuidade ao projeto que ele começou, aquilo que ele fez. E aí ele vem de novo, reencarna e, digamos assim, ele exterioriza tudo aquilo que ele tem dentro dele e ele potencializa, né, os desejos que ele tem. E a outra parte é a mesma coisa. Aquele que está no inferno queimando, que ele não vai queimar eternamente, ele vai pedir uma oportunidade para reparar os danos que ele fez. E ele vai ter essa oportunidade. Aí então a pergunta, mas quando? Como? Onde que está esse pessoal? Né? Somos nós, né? Sim. E aí, então... não, mas eu digo nas nossas relações, porque as nossas relações agora, né? Estão ficando cada dia pior. Todo mundo partindo para a carreira solo. Né? Ou seja, ninguém mais quer viver com ninguém, ninguém mais quer casamento, responsabilidade filhos. Nenhuma, né? Como é que... só curtir. Teve um menino, uma menina, amigo meu, que me disse assim, e eles ficaram, parece que um tempo e tal, e aí o cara chegou para ela e disse assim, depois disse, não, eu não quero compromisso, né? Mas pessoas assim, que vale a pena, tu entende? Pessoas que valeriam a pena somar para depois dividir, né? Ou seja... Para multiplicar, né? Exato, multiplicar, não dividir. Essa é a verdade, multiplicar. Porque duas almas boas juntas, com um propósito bom, elas fazem coisas grandiosas, né? Fazem coisas grandiosas, que é o que nós vemos hoje. Né? A gente vê pelas famílias, Sim. A gente vê pelas coisas. Então, e aí existe essa conotação, né? Essa conotação de que tudo vai dar em nada, que não vale a pena, que não tem. Mas será que é isso? Né? Abrir mão de algo tão grandioso, porque às vezes é um medo de perder um pouco da sua individualidade por egoísmo, mas tendo uma possibilidade dessa multiplicação. Uma coisa que eu digo para vários amigos, não tenho mais muitos amigos jovens, até pela idade, né? Mas disse muitas vezes que às vezes não queriam ter filhos. Eu digo, tu não sabe a oportunidade que tu tá desperdiçando. Porque, tu pensa que o mundo tá difícil, que custa não sei quanto, que educar, que não sei o quê, mas tu não pensa na questão do quanto isso vai preencher a tua vida, o quanto isso vai dar sentido na tua vida, um ser que tu tá abrigando dentro da tua casa. Então, os nossos pontos de equilíbrio ainda são muito defasados, né? Nos falta essa maturidade espiritual para poder entender esse contexto que a gente está, de quem somos, do que nós estamos fazendo aqui. Será que é só me fechar? A parábola dos talentos, né? Será que eu vou enterrar o talentão ali e depois vou tentar restituir ele igual? Ou eu vou experimentar
a multiplicação que ele me proporciona de ampliar, porque não é só o que ele traz, né, nesse exemplo, mas o quanto isso vai desenvolver em mim. E é verdade, desenvolve em todos nós potencialidades que estão adormecidas e que se nós não tivermos esse empurrão, muitas vezes elas demoram muito mais tempo para florescer. Então, temos que dar essa chance a nós mesmos. É que às vezes o próprio mundo, né, nessa questão do egoísmo, tu começa a fazer conta, né? Tudo é conta. Sim, que vantagem eu tenho? Né? O que eu ganho, o que eu perco? Não vou dormir mais. Né? Mas aí é que tá. Nessa matemática, às vezes, entra a tua própria ignorância, né? O que tu ganha, o que tu perde. Tu acha que tu vai perder prazeres, tu vai perder coisas. Mas os teus ganhos, que eles são sutis, eles não entram nessa conta, na maioria das vezes, né? Eles não entram nessas contas. E aí o que acontece? Fazendo conta, né? E de uma forma materialista, de uma forma egóica, né? Ninguém faz mais nada. Não, eu vou ficar aqui que é mais confortável. Para que eu vou me envolver? Para que eu vou trazer filhos? Né? Para que eu vou... Que hoje existe ainda mais essa consciência, né? De não fazer nada mesmo. Porque os antigos até eles empreendiam. Trabalhavam tipo bicho, construíam, né? Metiam a cara. E hoje não. Todo mundo fica nessa de onde é que eu levo vantagem. Né? Que nem aquele que eu falei aqui um dia na rádio do filho que botou até um lance na internet, no Face, sei lá, exigindo que os pais dele dessem todos os confortos para ele, porque ele não pediu para vir para cá. E como ele veio para cá e ele sabe muito bem onde ele está, Antônio, ele quer todas as regalias, entendeu? Todos os direitos, mas os deveres, nenhum, né? Porque ele desconhece deveres. Né? No mundo materialista, tu desconhece deveres. Tu só conhece vantagens. Né? Tu só conhece vantagens. Então, grande ilusão. Exato, e essa é a grande dificuldade. Né? Então, por isso que Jesus, e a gente sempre brinca, né? De uma forma, ele diz, bem-aventurados os que sofrem. Feliz é aquele que sofre, porque na pancada ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Enquanto que, ai daqueles que riem. Ou seja, aquele que está encharcado, ou que está suprido, ou que está cheio dessas questões materiais, né? Esse vai sofrer lá na frente, porque ele vai perder tudo. Porque normalmente ele esquece da lateralidade, né? Sim. Não é uma coisa, vamos dizer, taxativa, mas é que no exemplo, quando tu tá satisfeito, tu esquece do teu desenvolvimento, tu tá só curtindo a vida. Então, é um grande erro, né? É um grande desperdício de oportunidade que a gente sofre. Ao passo que também, aquele que sofre, quando bem sofrido, quando entendido o processo e busca dentro de si e no seu entorno os mecanismos de superar esses desafios, esse cresce, esse resgata o seu passado e esse projeta o seu futuro de uma forma mais satisfatória. Mas tudo isso requer estudo. Não, estudo, é claro, estudo e prática da lei, né? Que uma das é a lei de trabalho, né? Como é que tu vai num planeta que uma das leis básicas é a gravidade, como é que tu vai colocar uma coisa em cima da outra sem fazer força? Tenta. Mentalmente. Tu consegue? Né? Tu consegue cortar grama sem empurrar ou sem... Né? Sem se expor ao sol. Entendeu? Então, é difícil. É difícil naquilo que o mundo te oferece. Mas tu tem que ver também o preço que o mundo te cobra. Porque nada é de graça, né? O mundo ele te cobra. E tu está preparado para pagar isso? Então quer dizer, eu não quero ficar com ninguém, não quero ter filho e tal. Tá, e na tua velhice? Não, na minha velhice que ser, né? Dor eu tiro com os remédios. Se de repente eu estiver muito revoltado, eu tiro com os remédios e tal, fico bem mansinho. Sim, mas e aí? Então o que acontece? Nós vamos só até aí, né? Nós não vamos adiante disso, porque nós não queremos saber. Mas hoje nós podemos saber.
Né? Não É fácil, né? Não é mais uma coisa de dominação, né? Não é mais uma coisa de poder, não é mais uma coisa inatingível. É uma coisa que pode todo mundo, né? O Evangelho. Evangelho. Hoje quem abriu foi o Alessandro. Ele abriu exatamente no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Mas veja bem, não é a caridade que a gente conhece. Porque nós vamos ler aqui, né? Vamos ler o que Jesus fala. Primeira parte ali. Que aqui Jesus, ele cita, né, assim, 4, 5 questões que é a verdadeira caridade. Que não é só dar roupa, tu entende? Uhum. É dar de si, né? Exatamente. Mas vamos ver. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha só. Ora, é Jesus falando. Quando o Filho do Homem, que é ele, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ou seja, não existe fim, né? Não existe morte, não existe o nada. É tudo um processo de continuidade. E quando Jesus vier, ou seja, ele não vai voltar como tem muitos que imaginam, né? Com corpos físicos. Ele vai voltar a nível de consciência, a nível de coração, de sentimento. Por quê? Se tu vive o que ele te ensinou, ele está vivo dentro de ti. Agora, se tu não vive o que ele te ensinou, tu mata ele, tu está matando ele. Então ele diz assim, quando o Filho do Homem vier acompanhado de todos os anjos, quer dizer, acompanhado de toda aquela estrutura espiritual que representa a lei, cuja lei impõe a cada um de nós o que deve e o que não deve ser feito, aí o que vai acontecer? Ele vai separar os cabritão das ovelhas. Cabrito e ovelha é uma questão de bons e maus, né? Porque os cabritos não são ruins, eu acho. Não, é tudo criação, bicharada, né? Mas ele usa as figuras, né? Sim. Ele usa as figuras. Então, quer dizer, vai separar. E olhem só, se ele vai separar, com certeza vai ter que ter um lugar para uns e vai ter que ter um lugar para os outros, porque eles não vão mais poder ficar juntos. E é isso que está acontecendo e que vai acontecer. Cada vez mais forte. Mas está tudo explicado. Uhum. E aí nós ficamos naquela, não, isso aqui é uma historinha, isso aqui é uma historinha, aquele outro lance uma historinha, e não acreditamos em nada, não vamos em profundidade, em coisas simples. Ó, vai separar. E o interessante, né, é a continuidade que ele vai... O porquê que ele separou. Uhum. Mas não é que ele julgue, ele simplesmente te pede. É a natureza de cada um. Ele simplesmente te pede, o que tu fez? Ah, fez? Passa para cá. Uhum. Não fez? Passa para lá. Por quê? Porque é uma lei de trabalho. Ó. Então direi o rei. Então dirá. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Tive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Olha só que interessante que é, né? Porque o rei, né, o Senhor que está acima,
ele diz, né? Ele diz assim, ó, porque eu tive fome, vocês deram para mim comer. Aí nós, na nossa ignorância, nós não reconhecemos que, né, A presença dele no a outro. presença dele no outro, né? Uhum. Então a gente não reconhece. Então a gente diz, não, mas a gente nunca te deu comida, a gente nunca te assistiu. Então aí, nesse exemplo, ele impõe uma lei, que é o quê? Eu sou o Senhor de vocês, eu cuido de vocês e dou tudo para vocês, mas vocês têm a obrigação de fazer o mesmo com os menores. Por isso que, se vocês fizeram com os menores, fizeram a mim. A mim. Fizeram a mim, né? E o interessante, ele diz assim, ó, pois o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Ou seja, na casa do Pai existem muitas moradas, né? Aqueles que são atentos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus que fala, né? Agora os outros serão lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas a gente sabe o que vai acontecer com os outros. E de um Deus Pai bom e amoroso, ele não vai colocar o sofrimento eterno para aqueles que não compreenderam ou para aqueles que não atenderam ao chamado. Simplesmente ele vai dar uma oportunidade de trabalho nova. Em outro lugar. Em outro lugar um pouquinho mais difícil, que te obriga um pouco mais. Mais porque primitivo, quando eu te né? dei Sim, porque quando eu te dei a liberdade, tu não me atendeu. Sim. E agora, por força das coisas, todo joelho se dobrará, por força das coisas, tu vai se lembrar de mim. Vai tentar compreender agora. Vai se lembrar de mim, que lá que eles vão dizer, nós estávamos no paraíso, fomos expulsos porque comemos da maçã, que é o discernimento, fruto proibido, né? Nos sentimos no pecado porque fizeram coisa errada e agora nós vamos gramear, que é o resultado daquilo que tu fez. Simples. E aí nós inventamos. A culpa é da serpente. É verdade. Pior. Pior. Continuando. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Tive nu e não me vestiste. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. E então esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, essa transcrição. Não, é interessante, né? Vou ler de novo aqui, ó. E dirá àqueles que estão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos. Né? Claro que Jesus tinha que usar língua, Palavras, figuras fortes, né? Palavras fortes. Ide para o fogo eterno, né? Que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quer dizer, retirai-vos de mim. Não tem como misturar. Aí o cara diz, faça, depois tu vem. Tem um lance no Livro dos Espíritos, não sei se tu vai te lembrar, a gente tem que trazer aqui para fundamentar aquilo que a gente fala, né, que fala da hierarquia na espiritualidade, de como funciona o respeito entre os espíritos, né? Então, tipo assim, aí ele diz, não, porque agora, aí o cara vai inventar mil e uma história, mil e um argumento, mil e uma tese, que é o que a gente faz, né? E lá no Livro dos Espíritos diz assim que como funciona a subordinação, né, dos bons em a subordinação dos ignorantes, porque não existe a maldade, em relação aos mais evoluídos, né? Aí ele diz que é uma coisa irresistível. Irresistível é o termo que ele usa. A palavra que ele disse é irresistível. Então eu acho que... Não tem como medir força. Exato, não tem como argumentar. Que é a mesma história aqui. Aí tu diz, cai fora, cara. Cai fora porque tu não fez o que eu te pedi e tal. Aí ele diz, não, mas naquele dia, que nem aquela história lá, do rico, né? Que ele deu $1,50. Sim, que... O bonzinho. O rico tá para entrar no céu,
né? O ricaço está para entrar no céu e na frente do céu ali tá São Pedro. Aí o São Pedro diz: negativo, tu não vai entrar aqui dentro, cara. Aí ele diz: não, mas eu fiz um monte de coisa boa. Ele diz: tá, o que tu fez? E atrás de São Pedro tinha um anjo do tamanho de um prédio, né? Que é a lei. Firme. Representando a lei. Claro. O que tu fez? Ele disse: não, dei $1 lá pro cara tal dia. Aí anotou. Aí, dei $0,5 lá, 50 lá pro cara tal dia. Anotou. Ele disse: mais alguma coisa? Ele disse: não, é isso aí. Aí ele olha pro anjo e diz: ó, dá $1,5 para ele e manda pro inferno. Entende? Então, às vezes, aquelas picuinhas que nós achamos que vai valer alguma coisa... As porcaria que nós estamos dando, às vezes, porque não vale. queremos mais. Sim. Queremos alguém que leve a nossa tralhas. Porque é uma questão de alma. É uma questão de coração, né? E não é uma questão energia material, né? Do volume que tu deu. Não, eu dei o sapatinho. Aí então lá no último dia tu acha que tu vai te salvar porque tu vai levantar o braço no meio da multidão e dizer: meu, se tu tá aí, é mérito teu. Que isso também o Espiritismo explica, né? Essa questão dos vales, né? O vale dos suicidas, o vale dos né? Porque eles vão por ressonância, eles vão por leis, né? As intenções são muito fortes, né? Exato. E o que acontece, o que eles nos narram, né? O que acontece no lado de lá é que inclusive a tua aura, ela tem uma cor específica pelo que tu é. E isso te distingue pro lado, como ele te diz leva. aqui, né? Isso vai te dar o teu rumo. Não. Um exemplo, se o desejo te leva para a bodega, lá tu já está na bodega. Essa é a grande diferença. Então todos aqueles que têm desejos parecidos estão. Porque não existe possibilidades, né? Aqui tu tem a possibilidade de te deslocar até o bar. Sim. Né? Fisicamente tu tem um empecilho. Exato. Às vezes. Lá tu não tem mais. Lá é pelo... Lá. Então tu tá. Né? E aí então... e aí ele diz, né? Todas as vezes que deixastes de fazer isso, né? A mim o deixaste. Então, fora da caridade, não há salvação. E o interessante, né, no próximo texto também, que é lindo, para mim o texto mais lindo que tem em todo o Evangelho é o Bom Samaritano. Beleza plástica, tu entende? Nessa questão de servir, né? Por quê? E de uma maneira... Bom, Jesus é o cara, né? Assim, de uma forma que todo mundo pode entender, né? Exatamente. É isso que ele deixa muito especificado. Não tem como o cara dizer: mas não entendi o que ele quis dizer com isso. Sim, ó. É claro. Ó, então, um doutor da lei, o Bambambam, né? O cara que sabe. Se levantando, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Porque Jesus, entre aspas, vendia, né? O peixe da vida eterna. Jesus, ele traz essa verdade, né? E aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Porque eles conheciam a lei mosaica, que são os 10 mandamentos, né? Eles conheciam textualmente. Aí ele pede para ele, ó: o que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele respondeu bem, hein? Olha o que ele respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E a vosso próximo como a vós mesmos. Então, o amor em cima de todas as coisas. Jesus lhe disse... Simples, né? Sim. Jesus lhe disse: muito bem, faze isso e vivereis. Não, se tu fizer isso, tu tá te, digamos assim, não é te preparando, nem te salvando, nem... Tu tá te colocando numa posição de trabalho de vida eterna e de não morte junto com a matéria, e não sofrimento junto com a matéria. Porque quando tu ama a matéria mais do que Deus, tu fica naquilo que tu ama, naquilo que é teu. Então tu não vai ter vida, tu não vai ter consciência, tu vai ter sofrimento, tu vai ter dor, porque tu viveu desejo e não desapego, né? E aí ele diz assim, mas para tentar Jesus, olha o que ele diz: mas esse homem, querendo parecer justo, né, para Jesus, disse: quem ama o próximo? Né, tipo dizendo assim: não, eu faço tudo isso. Eu cumpro a lei. Cumpro a lei. Só que às vezes eu me preocupo um pouco de saber quem verdadeiramente
é o meu próximo, né? E aí Jesus dá no meio quando ele conta a história do bom samaritano, que ele diz assim, ó: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de pancadas, feridas, né? E se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, e todos esses elementos são estrategicamente escolhidos por Jesus. Quem é o sacerdote, quem é o levita, né? Sacerdote é um cara que assumiu perante o altar o compromisso da prática da lei. Levita é um conhecedor da lei, né? Só que, claro, ele não assumiu uma postura que nem um médico, que nem um padre, uma coisa assim. Então, ó, um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, quer dizer, viu o cara, passou do outro lado. Mas um samaritano, e os samaritanos eram considerados um povinho assim, humilde, medíocre, né? Bem ignorante. Ignorante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Colocou-o sobre o seu cavalo e conduziu-o até uma hospedaria. Até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí Jesus vira para o bonitão e diz: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor Rei respondeu: aquele que exerceu de misericórdia para com ele. E Jesus responde: ide e fazei o mesmo. Simples. Só que, muito simples. Só que para ele, próximo, eram os amigos dele. Sim, a família dele. A família dele, os sacerdotes que nem ele, tu entendeu? Ele achava que essa galera fosse o próximo deles. E na realidade, o teu próximo é aquele que tem a necessidade. Aquele que se apresenta na tua frente. Com um degrau abaixo do que o teu. Né? Com um degrau abaixo, onde que tu tem que fazer... Sem medidas. Exatamente, onde que tu tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por que eu acho ela educativa? Né? Porque verdadeiramente aquele cara que tinha todo o conhecimento, que era o sacerdote, ele se faz de louco. Por quê? Pelos interesses dele. Claro, ele começa a ficar fazendo conta. Que vantagem eu tenho ali? Vou fazer de conta aqui, né? Passou, inclusive, do outro lado, que é para não passar nem muito perto. Sim, que vantagem eu tenho ali? Nenhuma. Então não vou fazer nada. Aí o outro também, que vantagem eu tenho ali? O cara está nu, semi-morto, isso aí só vai me dar problema. Tá quebrado mesmo, né? Só vai me dar problema. O que eu quero com isso, cara? Entendeu? Ele pega e vaza. Agora, a alma desinteressada, ela não faz conta. Que vantagem eu levo? Vou casar para quê? Vou ter filho para quê? Ela simplesmente dá o ritmo à própria vida. Dá ritmo à própria vida. E a vida se encarrega das coisas, né? Então o que acontece? Ele chegou ali, viu aquela situação, o cara estava vivo, todo despedaçado, né? Pegou, lavou as feridas, botou óleo, carregou no coiso. E como ele era um viajante, né? Foi na hospedaria e disse para o cara, cuidou do cara a noite inteira. E no dia seguinte ele continuou a sua vida, o seu trabalho, e disse para o cara da hospedaria: eu vou te dar um dinheiro aqui, faz o que precisa para esse cara, que na minha volta, se der alguma diferença, eu te pago. Né? Eu te pago. E foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes, né? Que lado nós vamos ficar, no direito ou no esquerdo, Antônio? Tomara que no direito. Vamos fazer esforços para entrar pela porta estreita. Porque muitos, né, vão entrar pela porta larga, que é a porta da perdição. Então, fora da caridade, não há salvação. E o interessante, nesse capítulo, que ele vai longe, né?
Ele vai longe. Tem mensagens, ó, do próprio Paulo, cara. Uhum. A última mensagem é do Paulo. Então, como a gente diz, né? O que Jesus diz ou aquilo que tu falou, né? Fala a boca que está cheio o coração. Qual é que é o lobo que tem mais força? Aquele que tu alimenta. Então, se Não tem possivelmente outro jeito. nós continuamos ainda naquela, né? Naquela coisa cômoda de às vezes só ficar cuidando da vida dos outros e não se preocupando às vezes, né, com a nossa questão interna evolutiva, a probabilidade do sofrimento vai bater a porta, né? Então, meus amigos, era isso. Nós estamos no nosso tempo. Dúvidas, perguntas, nós estamos sempre aqui, estamos na Casa Espírita, estamos em todos os meios ali no YouTube. Até tem o Face da rádio, né? Para quem. Isso. Face não, desculpa, o WhatsApp da rádio, quem quiser, às vezes pode mandar alguma coisa Sim. que é instantânea. Tipo, chegar. vocês estão ficando loucos, né? É. Ou, Não entendi esse negócio, essa loucura aí. me argumente isso aí eu vou te dizer, isso aí são palavras de Jesus. Mas Fundamento. vocês estão inventando história. Aí eu vou te dizer, tá, mas então me explica de uma forma diferente que eu possa compreender de uma forma simples, né? Debata? O que ele está querendo dizer para os cabritos e para as ovelhas aí, né? Deixa eu ver os bichos que tem aqui mesmo. Os bodes Os bodes e as ovelhas. e as ovelhas. O que é o bode? Seria o marido da ovelha? Não, né? Eu acho. Não, é o carneiro, o marido da ovelha. O carneiro é o marido da ovelha. Bode? É diferente, né? Ele é mais arisco, eu acho, né? Isso, ele é agressivo, ele apronta, ele trepa, sobe tudo que é coisa. Ele não Chifrão respeita. lá que dá cabeçada em tudo. É um cabeça dura, né? É verdade. E as ovelhinhas, elas são mais na dela. Os Parceiro. carneiros também são mais na deles Sim. também, né? Sim, porque os carneiros nem batem cabeça quase. Mas tudo certo. Foi um grande prazer. Obrigado a todos e até semana que vem.